O cheiro começou antes da suspeita. No 17º andar de um prédio de alto padrão em São Paulo, vizinhos comentavam sobre um odor estranho que escapava discretamente pelo corredor acarpetado. Nada parecia fora do lugar, portaria eficiente. Câmeras funcionando, silêncio absoluto. Mas, atrás da porta de um dos apartamentos mais luxuosos do edifício, algo já estava irreversivelmente errado. Ele era herdeiro de uma das marcas mais conhecidas do país, diretor executivo da Yoki, milionário, discreto, metódico. Marcos Matsunaga tinha uma rotina previsível, quase matemática. Saía cedo, retornava tarde, negociava cifras altas com a mesma frieza com que escolhia seus ternos. Naquela semana de maio de 2012, porém, ele simplesmente desapareceu sem aviso. Sem conflito público, sem pedido de socorro. Dentro do apartamento, a iluminação permanecia baixa, como se o tempo tivesse sido suspenso. Cortinas fechadas, ar-condicionado ligado. Cada objeto no lugar exato. A cena transmitia normalidade, uma normalidade cuidadosamente mantida. Mas a ausência dele começava a ecoar alto demais entre familiares, funcionários e sócios. Quando a polícia finalmente entrou no imóvel, encontrou muito mais do que um desaparecimento. Encontrou fragmentos, indícios, sinais de que ali não houve impulso descontrolado. Mas decisão fria, calculada, silenciosa, a história deixava de ser apenas sobre um empresário desaparecido e se transformava em algo muito mais perturbador. Porque naquele apartamento de luxo, o amor, o dinheiro e o controle haviam se misturado de forma irreversível. E o que restou não foi apenas um crime, foi um enigma que o Brasil inteiro jamais esqueceria. Maio de 2012. Enquanto o Brasil acompanhava a rotina econômica do país e o crescimento de grandes marcas nacionais, um dos nomes mais influentes do setor alimentício simplesmente deixou de responder ligações. A ausência de Marcos Matsunaga não parecia, à primeira vista, um sinal de perigo. Executivos viajam, mudam agendas, cancelam compromissos. Mas havia algo diferente naquele silêncio. Diretor da tradicional Yoki, empresa consolidada no mercado brasileiro. Marcos era conhecido por sua postura reservada e estratégica. Negociava cifras milionárias com frieza técnica e raramente expunha a vida pessoal. No entanto, por trás da imagem corporativa existia um casamento cercado por luxo, status e uma rotina que, vista de fora, parecia impecável. O apartamento no 17º andar, localizado em uma área nobre de São Paulo, refletia essa estabilidade. Móveis planejados, obras de arte discreta, segurança reforçada e uma vista privilegiada da cidade que nunca dorme. Era o cenário perfeito para uma vida de alto padrão. E, paradoxalmente, seria também o palco de uma das investigações mais chocantes da década. Quando familiares registraram o desaparecimento, a polícia iniciou procedimentos protocolares. Nada indicava arrombamento. Não havia sinais de invasão. O carro permanecia na garagem, documentos intactos. Tudo sugeria que Marcos não havia saído sob ameaça menos ou sequer saído por vontade própria. O que os investigadores descobririam nos dias seguintes transformaria o caso em um espetáculo midiático, um julgamento público e uma análise profunda sobre poder, controle, dinheiro e obsessão. E quanto mais se avançava nas evidências, mais ficava claro, aquele não era um crime impulsivo. Era uma história construída em silêncio. O desaparecimento de Marcos Matsunaga começou de forma quase imperceptível, mas carregava sinais que, com o tempo, se revelariam perturbadores e impossíveis de ignorar. Na manhã de 18 de maio de 2012, o executivo não atendeu chamadas. Mensagens foram enviadas insistentemente por familiares e funcionários. E cada toque não atendido parecia aumentar a tensão invisível que pairava sobre o apartamento de luxo no 17º andar, um espaço meticulosamente organizado, com móveis planejados, obras de arte,
discretas e uma atmosfera que refletia status, poder e controle absoluto, mas que escondia, nas sombras de seus corredores e salas silenciosas, algo muito mais sombrio. A portaria, acostumada a registrar entradas e saídas com precisão quase militar, confirmou que ninguém havia deixado ou entrado durante a noite anterior, reforçando a sensação de que algo extraordinário havia acontecido sem testemunhas, enquanto vizinhos comentavam entre si sobre um odor estranho que escapava do apartamento. Cheiro que parecia misturar decomposição e produtos químicos, tornando o ambiente próximo ao corredor carregado e desconfortável. Mas ainda assim ninguém ousava invadir a privacidade de um imóvel tão nobre, como se uma barreira invisível de silêncio e medo se erguesse ao redor daquele lugar. Na empresa Yoki, colegas perceberam rapidamente que reuniões programadas eram ignoradas e relatórios importantes não eram entregues. Algo totalmente fora do padrão de um executivo conhecido por sua disciplina e pontualidade, e cada ligação sem resposta aumentava a apreensão. Enquanto rumores começavam a circular discretamente entre funcionários sobre possíveis problemas pessoais ou um desaparecimento voluntário. Embora ninguém conseguisse imaginar o verdadeiro horror que se escondia por trás daquele silêncio, a polícia foi acionada apenas no fim da tarde, quando familiares já estavam em desespero e os primeiros agentes chegaram ao apartamento com cautela, cientes de que qualquer movimento em falso poderia comprometer a investigação. Ao entrar, foram recebidos por uma cena de aparente normalidade, salas limpas, objetos em seus devidos lugares, cortinas fechadas que filtravam a luz do fim de tarde. Mas, ao mesmo tempo, havia detalhes inquietantes, odores estranhos, sinais de limpeza seletiva e pequenas alterações na disposição de objetos que sugeriam uma tentativa deliberada de apagar rastros. Um cuidado meticuloso que denunciava inteligência e planejamento, e cada passo dentro do apartamento aumentava a sensação de que os investigadores estavam caminhando sobre uma história de obsessão, ciúme e violência que transcendia a compreensão comum. Enquanto isso, familiares e vizinhos assistiam de fora, incapazes de imaginar que o luxo, a segurança e a rotina cuidadosamente mantida eram apenas uma máscara para um drama que se desenrolaria em detalhes macabros nos dias seguintes. A tensão aumentava a cada instante, porque o que parecia ser um simples desaparecimento começava a se tornar um quadro complexo, onde pistas quase imperceptíveis, uma mala levemente deslocada a manchas discretas, objetos fora de posição, indicavam que o crime havia sido executado com frieza, método e conhecimento íntimo da rotina do empresário, criando a sensação de que ninguém poderia ter previsto, prevenido ou impedido o ocorrido. Cada cômodo do apartamento parecia contar uma história paralela, uma narrativa silenciosa de conflito, medo e poder, e os policiais percebiam que estavam diante de algo que exigiria não apenas perícia técnica, mas compreensão psicológica profunda, porque o autor do crime não havia deixado sinais de descontrole emocional, mas sim evidências de planejamento meticuloso, tornando a investigação mais complexa e perturbadora. Enquanto isso, o cheiro se intensificava, o silêncio tornava-se opressivo, e cada passo dado pelos investigadores parecia ecoar a ausência de Marcos, um eco que reverberava pelo prédio e criava uma atmosfera densa, sufocante, claustrofóbica, quase como se o apartamento estivesse vivo, guardando o segredo de um crime que transcendia o tempo e a compreensão, e que exigiria uma análise detalhada de cada relação, cada rotina e cada escolha feita por aqueles que viviam naquele mundo de luxo e poder. À medida que a noite caía sobre São Paulo, a polícia reunia os primeiros indícios, registrando cada detalhe, cada odor, cada sombra. Enquanto familiares começavam a perceber que aquele desaparecimento não se resolveria de forma simples e que a mídia logo transformaria o caso em um espetáculo de cobertura contínua, aumentando a pressão, a tensão e o medo, transformando um apartamento silencioso em palco de especulações, suspeitas e horror iminente. E,
Dentro desse silêncio calculado, sinais sutis começaram a surgir, vestígios de limpeza. Arranjos minuciosos de objetos. Pequenas alterações que só poderiam ter sido feitas por alguém que conhecia cada detalhe da rotina de Marcos, e a percepção de que o desaparecimento não era apenas um evento isolado, mas parte de uma trama maior, carregada de obsessão, ressentimento e violência, algo que a polícia e os familiares apenas começavam a compreender. Enquanto cada minuto que passava tornava o caso mais urgente, perigoso e irresistivelmente perturbador. À medida que os investigadores conectavam pontos aparentemente desconexos. Compreendiam que o luxo e a segurança do apartamento eram apenas fachada, que por trás das paredes cuidadosamente mantidas residia um enigma de motivação pessoal, planejamento frio e execução meticulosa. Uma combinação que desafiava qualquer previsão e que anunciava uma investigação longa, intensa e cheia de revelações perturbadoras. E assim, naquela noite, o desaparecimento de Marcos Matsunaga deixava de ser apenas uma ausência para se transformar em um dos casos mais chocantes da história recente do Brasil, com um misto de medo, curiosidade e incredulidade pairando sobre cada detalhe do apartamento, de cada sombra, de cada objeto deslocado, e com a certeza de que, a qualquer momento, a investigação revelaria algo ainda mais assustador. Algo que ninguém poderia imaginar sem sentir o peso opressor de cada evidência cuidadosamente disposta. E que transformaria para sempre a percepção do que acontecera naquele 17º andar em São Paulo. A manhã seguinte ao desaparecimento de Marcos Matsunaga começou com um clima denso e carregado no 17º andar do edifício de luxo em São Paulo. Policiais já haviam isolado o apartamento, fitas de segurança bloqueavam o acesso e os vizinhos observavam, assustados. Enquanto a perícia iniciava uma varredura minuciosa que revelaria detalhes perturbadores que nenhum observador casual conseguiria perceber. Cada cômodo era inspecionado com lente detalhista, cada superfície tocada com cuidado extremo e, enquanto isso, os investigadores encontravam pequenas anomalias, manchas discretas em locais improváveis, objetos levemente deslocados, sinais de limpeza seletiva e odores mistos que se intensificavam em certos pontos, criando a sensação de que o apartamento inteiro guardava um segredo vivo. Os investigadores começaram a mapear o ambiente, fotografando cada detalhe, medindo distâncias e registrando qualquer imperfeição, porque mesmo o menor vestígio poderia ser uma pista crucial para entender o que havia acontecido. E a análise cuidadosa revelava que o desaparecimento não era resultado de um ataque aleatório ou irracional, mas sim de uma ação planejada e executada com frieza, conhecimento íntimo da rotina do executivo e entendimento preciso de cada espaço dentro do apartamento. Enquanto isso, familiares e amigos mais próximos de Marcos foram chamados à delegacia. E cada depoimento trazia uma mistura de incredulidade, tensão e angústia, pois todos sabiam que a vida do executivo era marcada por disciplina, rotina rígida e previsibilidade, o que tornava seu desaparecimento ainda mais incompreensível. Cada detalhe da vida pessoal de Marcos começava a ser revisitado, sua relação com a esposa, Elise Matsunaga, suas rotinas, hábitos e até manias. Tudo era minuciosamente analisado por investigadores que buscavam entender não apenas o que havia acontecido, mas o porquê e o como. Ao mesmo tempo, a mídia começava a se mobilizar, repórteres cobrindo o caso, transmitindo ao público a tensão e o mistério que já cercavam o desaparecimento, transformando o edifício silencioso em palco de especulações e teorias, aumentando a pressão sobre familiares e autoridades. Durante a tarde, a perícia encontrou indícios que desafiavam qualquer explicação simples, fragmentos que indicavam movimentação de objetos, marcas imperceptíveis que sugeriam força aplicada de maneira controlada e um padrão que só poderia ser resultado de planejamento detalhado, e essas descobertas começaram a levantar hipóteses sobre crime interno,
alguém próximo ao executivo ou com acesso privilegiado ao apartamento. Enquanto isso, a investigação da polícia se intensificava, com análises de câmeras de segurança, registros telefônicos e histórico de contatos, e cada nova informação apontava para inconsistências sutis, pequenas contradições nos depoimentos e lacunas na rotina que se tornavam cada vez mais evidentes, criando uma teia complexa de suspeitas e possibilidades que exigia a atenção máxima. Familiares, por sua vez, lidavam com o impacto emocional, tentando conciliar esperança e medo, revendo interações recentes com Marcos, detalhes do comportamento da esposa, horários, compromissos e até pequenas discussões, pois qualquer elemento poderia conter uma pista escondida. Ao cair da noite, o prédio permanecia cercado. A perícia finalizava a coleta de dados iniciais. Mas o sentimento de que algo horrível havia ocorrido permanecia latente, e os investigadores sabiam que a próxima etapa exigiria foco absoluto, análise minuciosa de provas e interpretação psicológica aguçada. Porque o caso começava a revelar camadas de obsessão, violência e manipulação que iam muito além de um desaparecimento. A sensação de que o crime era pessoal, direcionado e meticulosamente planejado, crescia a cada instante. Enquanto cada fragmento recolhido, cada cheiro persistente e cada pequeno deslocamento dentro do apartamento se transformava em evidência de que a investigação estava diante de algo extraordinário, perturbador e que exigiria coragem e precisão para ser desvendado, um caso que em breve se tornaria emblemático na memória do Brasil. Não apenas pelo horror, mas pelo profundo entendimento da mente por trás do ato e da complexidade do que parecia ser um lar seguro transformado em palco de crime calculado. E assim, naquela noite, enquanto a cidade seguia seu ritmo frenético lá fora, os investigadores permaneciam imersos no silêncio perturbador do apartamento de luxo, conectando cada ponto, observando cada detalhe para o que estava por vir, porque os próximos dias trariam revelações que mudariam para sempre a percepção de todos sobre aquele desaparecimento. E cada passo da investigação se aproximava de um desenlace que, ainda invisível, já prometia ser chocante, inesquecível e aterrador. Nos dias seguintes ao desaparecimento de Marcos Matsunaga, a investigação mergulhou em um emaranhado de detalhes que transformavam cada evidência em um reflexo da complexidade psicológica do crime. Familiares, amigos e vizinhos eram interrogados repetidamente enquanto a polícia cruzava informações de agenda, histórico de ligações e movimentações financeiras, tentando mapear padrões e identificar qualquer irregularidade que pudesse indicar o motivo do sumiço, e cada resposta, cada silêncio e cada hesitação nos depoimentos começava a construir um retrato inquietante do ambiente ao redor do executivo, um lugar de luxo, poder e aparente estabilidade, mas que escondia tensões, segredos e pequenas fissuras emocionais que se revelariam cruciais para entender o desenrolar do caso. A rotina da perícia também se intensificava, com profissionais analisando manchas, resíduos e objetos deslocados de forma quase imperceptível, reconstruindo cenários dentro do apartamento com precisão quase cirúrgica. Enquanto o cheiro persistente e as pequenas alterações nos cômodos sugeriam que o crime havia sido executado de maneira meticulosa, planejada e com conhecimento detalhado da vida cotidiana de Marcos. Ao mesmo tempo, a relação do executivo com Elise Matsunaga começou a ganhar atenção central na investigação, com investigadores revisitando cada interação, cada hábito e cada comportamento, tentando compreender a dinâmica do casal e se havia algum fator emocional que pudesse ter levado a um ato tão extremo. E quanto mais informações surgiam, mais se tornava evidente que o que parecia ser um casamento tranquilo escondia tensões profundas, conflitos de poder e segredos cuidadosamente mantidos. Paralelamente, a mídia ampliava o caso, com jornais, televisões e portais digitais detalhando cada movimento da polícia, do prédio e da família,
transformando o desaparecimento em um fenômeno de curiosidade pública que aumentava a pressão sobre todos os envolvidos, enquanto especialistas comentavam sobre perfis psicológicos, possíveis motivações e a frieza com que crimes complexos podiam ser planejados. E a percepção coletiva começava a se chocar com a realidade de que, por trás do luxo, havia uma história de obsessão e controle. A polícia descobriu, nos registros telefônicos e conversas, pequenos sinais de tensão recente, indícios de discussões e possíveis planos anteriores, mas ainda faltavam respostas claras sobre o que havia acontecido e cada fragmento coletado dentro do apartamento era cuidadosamente catalogado e analisado. Porque mesmo a menor pista poderia ser determinante para reconstruir os eventos e compreender a sequência do crime. E, ao mesmo tempo, cada descoberta aumentava a sensação de que o caso não se resumia a um desaparecimento ou a um ato isolado, mas sim a uma trama meticulosamente arquitetada envolvendo relações pessoais, emoções intensas e decisões frias. Vizinhos relataram comportamentos estranhos, entradas e saídas incomuns, sons discretos e gestos que passariam despercebidos se não fossem revistos sob a ótica da investigação. E a polícia começou a perceber que cada detalhe do dia a dia do casal poderia conter indícios cruciais. Desde horários de retorno ao apartamento até padrões de comunicação, pequenas falhas de rotina que se transformavam em pistas valiosas quando analisadas com cuidado. Enquanto isso, os investigadores perceberam que a fachada de segurança e ordem no apartamento funcionava como uma cortina para ocultar o horror, que se desenrolava por trás e que a compreensão do crime exigiria não apenas perícia técnica, mas profunda análise psicológica, capacidade de ler intenções e identificar sinais de planejamento e manipulação emocional. E cada nova evidência conectava pontos que antes pareciam isolados, revelando uma teia complexa de obsessão, poder e violência. A pressão aumentava. A tensão psicológica dentro do apartamento e em torno do prédio era quase palpável. Enquanto a polícia, lentamente, reconstruía sequência dos acontecimentos conectando cada objeto deslocado, cada odor persistente e cada vestígio de limpeza com possíveis ações realizadas pelo autor. E, ao mesmo tempo, familiares e amigos viviam um estado constante de ansiedade, medo e incredulidade, incapazes de compreender plenamente a magnitude do que estava por vir. Ao cair da noite, o cenário ficava mais sombrio. A cidade seguia seu ritmo frenético lá fora, e dentro do apartamento, os investigadores continuavam a coletar provas, cada detalhe reforçando a sensação de que estavam diante de um crime de planejamento extraordinário, e que a mente por trás dele operava com uma frieza perturbadora, calculando cada passo, cada ação, cada reação, e que, em breve, os próximos dias revelariam camadas ainda mais profundas de motivação, execução e consequências, transformando o desaparecimento inicial em uma das investigações mais chocantes da história recente do Brasil, onde luxo, obsessão e violência se entrelaçariam de maneira irrevogável, e cada novo indício aumentava o suspense e a certeza de que ninguém sairia daquela história ileso. À medida que a investigação avançava, a polícia começou a perceber que o caso de Marcos Matsunaga não se limitava a um simples desaparecimento, mas se aprofundava em um terreno psicológico extremamente perturbador, onde cada detalhe do apartamento, cada vestígio de limpeza seletiva e cada odor persistente começava a revelar padrões de comportamento, meticulosamente planejados, indicando que o crime havia sido premeditado, executado com frieza e conhecimento íntimo da rotina diária de Marcos e que a mente por trás do ato era capaz de manipular o espaço, os objetos e até a percepção dos que entravam no local, criando uma narrativa silenciosa que se desdobrava diante dos olhos dos investigadores. Os familiares, devastados, tentavam entender o que havia acontecido, revisitando conversas, horários e interações recentes com Marcos e sua esposa, Elise Matsunaga,
buscando sinais que pudessem explicar o inexplicável, enquanto a polícia começava a analisar cada detalhe de comportamento. Gestos, olhares e pequenas contradições nos depoimentos, que aos poucos se transformavam em evidências de um planejamento obsessivo. À medida que os dias passavam, surgiam novos indícios dentro do apartamento de luxo, manchas sutis em locais improváveis. Objetos rearranjados de forma quase imperceptível. Fragmentos de material biológico cuidadosamente ocultos e uma série de pequenas alterações que indicavam tentativa deliberada de apagar rastros, cada uma exigindo análise minuciosa e interpretação psicológica detalhada, pois cada elemento parecia ter sido posicionado para confundir, atrasar ou direcionar a investigação, criando uma sensação de tensão extrema, como se o espaço fosse uma extensão da mente do autor, refletindo obsessão, controle e violência. Especialistas em comportamento criminal foram chamados para traçar perfis, correlacionando padrões de limpeza, execução e manipulação emocional com possíveis motivações, enquanto a mídia começava a acompanhar cada passo da investigação, transformando o caso em um espetáculo público que aumentava a pressão sobre familiares, vizinhos e autoridades. E cada detalhe vazado ou especulado gerava ondas de tensão, medo e curiosidade. Os investigadores, por sua vez, começaram a reconstruir a rotina do casal cada hora do dia, cada compromisso, cada interação, tentando identificar o momento exato em que a normalidade foi rompida, e quanto mais avançavam, mais claro se tornava que o crime não fora impulsivo, mas sim fruto de uma elaboração calculada, envolvendo conhecimento profundo da vítima, manipulação do espaço físico e psicológico e planejamento antecipado de cada passo. Ao mesmo tempo, os vizinhos relataram comportamentos estranhos, entradas e saídas incomuns, sons discretos e sinais que antes pareciam triviais, mas que agora, sob a lente da investigação, se transformavam em pistas cruciais, revelando que o apartamento, apesar de parecer normal e seguro, funcionava como palco de uma trama cuidadosamente arquitetada, onde cada detalhe servia a um propósito oculto. A tensão dentro do apartamento era quase palpável, e os policiais sentiam que estavam caminhando sobre uma narrativa silenciosa, construída para confundir, atrasar e desafiar qualquer análise superficial. E cada novo fragmento de evidência recolhido aumentava a compreensão de que estavam lidando com um crime excepcionalmente complexo, onde o luxo, o poder e o controle se combinavam com obsessão, frieza e violência, criando uma teia psicológica que ultrapassava qualquer entendimento comum. Familiares, amigos e especialistas eram confrontados com a magnitude do horror, percebendo que a vida de Marcos fora planejada, observada e manipulada até o último instante, e que cada decisão, cada ação e cada omissão contribuíam para a construção de um quadro macabro, onde a violência se misturava com a intimidade e o poder, tornando o crime ainda mais impactante. À medida que os dias avançavam, a investigação se tornava mais intensa, com análise de telefones, computadores, contas bancárias e histórico de relacionamentos. E cada descoberta revelava não apenas o método do crime, mas também a complexidade emocional e psicológica da pessoa por trás dele, cuja frieza e planejamento desafiavam qualquer compreensão. Enquanto isso, o apartamento permanecia como testemunha silenciosa, com cada objeto, cada mancha, cada odor e cada sombra contando uma história que a polícia precisava decifrar, e a sensação de que o crime estava longe de ser solucionado crescia a cada instante, tornando o caso ainda mais perturbador, fascinante e emblemático, não apenas pelo desaparecimento, mas pelo planejamento, frieza e profundidade psicológica envolvidos. E cada passo seguinte da investigação prometia revelar camadas ainda mais sombrias, que transformariam o conhecimento do público sobre o caso e a percepção da realidade em que luxo, obsessão e violência se entrelaçavam de forma irreversível, deixando claro que a verdade ainda estava
longe de ser totalmente revelada. Conforme a investigação avançava, cada detalhe recolhido no apartamento de Marcos Matsunaga começava a se conectar, formando uma narrativa cada vez mais perturbadora e reveladora sobre a mente por trás do crime. Vestígios de planejamento meticuloso, objetos deslocados de forma quase imperceptível. Odores estranhos e manchas discretas indicavam não apenas execução fria, mas também intenção de manipular a percepção de qualquer visitante ou investigador, transformando o espaço em uma extensão da psicologia do autor, e cada nova descoberta apontava para alguém com acesso íntimo à vida de Marcos, conhecimento profundo de sua rotina e capacidade de agir com frieza e controle absoluto. A polícia começou a analisar registros telefônicos, mensagens, contas bancárias e interações recentes, percebendo padrões de comportamento que sugeriam tensão, conflitos silenciosos e sinais de obsessão. Ao mesmo tempo em que familiares reviviam conversas, hábitos e pequenos detalhes que, isoladamente, pareciam triviais, mas que agora se mostravam peças essenciais de um cabeca macabro. Os depoimentos foram cruzados com imagens de câmeras, horários de compromissos e relatos de vizinhos, revelando pequenas inconsistências que se tornavam mais significativas à medida que se conectavam a evidências físicas dentro do apartamento. Cada fragmento de informação aumentando a certeza de que o crime havia sido planejado com extrema precisão e que o autor dominava cada passo da execução. Especialistas em comportamento criminal começaram a traçar o perfil psicológico da pessoa responsável, identificando traços de manipulação, frieza, controle e obsessão que se manifestavam tanto no planejamento quanto na execução. E quanto mais se aprofundava na análise, mais evidente se tornava que o ato não era apenas resultado de raiva ou impulso, mas sim de cálculo minucioso, motivação pessoal intensa e desejo de dominar cada detalhe da situação. Ao mesmo tempo, a mídia nacional amplificava o caso, transformando cada descoberta em matéria de interesse público. Enquanto a pressão sobre familiares, vizinhos e autoridades aumentava exponencialmente, e cada informação vazada criava ondas de especulação, medo e horror coletivo. Dentro do apartamento, cada objeto, cada mancha, cada fragmento recolhido pelos investigadores parecia contar uma história silenciosa de poder, obsessão e violência, revelando uma sequência de ações cuidadosamente elaboradas que desafiavam qualquer interpretação. Simples e exigiam compreensão profunda da psicologia humana. À medida que os dias se desenrolavam, a investigação começou a revelar o método empregado. Cada etapa do crime havia sido planejada, desde a abordagem inicial até a tentativa de apagar vestígios, mostrando frieza, disciplina e capacidade de antecipar reações de terceiros, enquanto familiares lutavam para compreender como alguém tão próximo poderia cometer um ato tão extremo. Detalhes chocantes emergiam gradualmente, como evidências de que o planejamento envolvia não apenas ações físicas, mas também manipulação emocional, controle de percepções e execução meticulosa de cada passo, criando uma sensação de horror quase insuportável. A tensão dentro do apartamento era quase tangível. Cada sombra e cada objeto recolhido pela polícia servia como lembrete de que o crime havia sido arquitetado de maneira excepcionalmente fria e calculada, e que a complexidade psicológica do autor se refletia em cada detalhe, tornando impossível separar a execução da motivação e da intenção. Enquanto isso, familiares, amigos e especialistas em comportamento humano tentavam assimilar a magnitude do que estava acontecendo, percebendo que a frieza, a obsessão e a manipulação emocional haviam transformado um desaparecimento em uma narrativa de horror psicológico que jamais seria esquecida, e cada novo indício revelava camadas mais profundas de planejamento, execução e perversidade. À medida que a investigação se aproximava de pontos críticos, tornou-se claro que o caso ultrapassava os limites de um crime comum, exigindo análise minuciosa,
interpretação psicológica detalhada e compreensão de padrões de comportamento que só poderiam ser descritos como extraordinários, perturbadores e aterrorizantes. E assim, cada passo da polícia, cada evidência coletada e cada depoimento analisado reforçava a sensação de que aquele crime não tinha apenas violência física, mas também uma dimensão emocional, psicológica e estratégica que deixaria marcas profundas em todos os envolvidos, transformando o desaparecimento de Marcos Matsunaga em um dos casos mais chocantes, complexos e emblemáticos da história criminal brasileira, e a investigação ainda tinha muito a revelar sobre obsessão, frieza, poder e a capacidade humana de arquitetar o impensável. O caso de Marcos Matsunaga não terminou quando a polícia finalizou os laudos ou quando a mídia perdeu o fôlego. Ele permanece como um lembrete sombrio de que o horror pode existir mesmo nos ambientes mais luxuosos, atrás de portas fechadas. E que a violência muitas vezes se esconde por trás da rotina, da frieza e da aparente normalidade. Cada detalhe do apartamento, cada objeto, cada vestígio de planejamento ainda ecoa na memória de todos que acompanharam a investigação, mostrando que o crime não é apenas físico, mas psicológico, deixando marcas que não se apagam. A obsessão, o controle e a manipulação que levaram à morte de Marcos revelam muito mais do que um ato isolado. Mostram a complexidade humana e a capacidade de destruição que pode surgir dentro de relações íntimas, onde poder, desejo e frustração se misturam silenciosamente até explodirem em tragédia. E mesmo após anos, perguntas permanecem sem respostas completas. Detalhes continuam sendo analisados e teorias discutidas, porque o impacto do crime transcende o momento em que ocorreu, afetando famílias, vizinhos e a sociedade que acompanhou cada revelação. Este caso nos obriga a refletir sobre a vulnerabilidade, sobre como luxo e aparente segurança não impedem a violência, e sobre a importância de olhar além do superficial, de questionar o que vemos e o que escondemos. Ele também nos lembra do papel da investigação, da coragem e da paciência em confrontar a complexidade humana, e de como o trabalho meticuloso de cada policial, perito e profissional envolvido foi essencial para reconstruir uma história que, de outra forma, permaneceria oculta. Se você está assistindo, deixe nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história. Compartilhe sua reação, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos casos. Porque histórias como esta mostram que a verdade, por mais chocante que seja, sempre merece ser contada. E que por trás de cada crime há camadas de emoção, frieza e complexidade que podem ensinar mais do que qualquer narrativa superficial jamais poderia. O silêncio no 17º andar ainda fala, e quem ouvir atentamente perceberá que, às vezes, o horror não grita, ele observa, calcula e espera que o mundo perceba tarde demais.